Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, depois de um tempo sem as nossas reuniões, eu espero que todos tenham tido um final de ano propício, com muita paz, muita saúde. Quem teve férias em janeiro, que tenha tido bom proveito, descansado. Os que continuaram trabalhando, espero que tenham tido sucesso nos seus desafios. E agora iniciamos já, e a gente fala que sempre que o Brasil começa depois do Carnaval, já é a nossa primeira reunião, justamente pós-Carnaval. Eu só queria lembrar a todos que essa reunião está sendo gravada também, então, a hora que for para abrir para perguntas e comentários, por favor, identificar e para poder estar sendo gravado o que foi perguntado. Eu queria colocar, primeiramente, o que ocorreu nesses bem dizer, um mês e pouco agora, né? Em janeiro, nós tivemos em Brasília uma reunião junto com o ministro. Ele participou numa reunião do CONARES, lá no CONASEMES. Foi para colocar a posição do Ministério da Saúde. E a colocação dele foi que o orçamento não fecha, vai faltar recurso, realmente, entendeu? E que o que está faltando, ele vai tentar, junto à Câmara, para poder compensar essa falta de recursos. E o que a gente está vendo hoje, e não adianta a gente querer esconder, é que as arrecadações do Estado, da União e dos municípios também, cada dia caindo mais, diminuindo, e aí há o comprometimento global. Ele colocou para a gente a respeito dos imunobiológicos, colocando que já existia no Porto do Rio de Janeiro, desde setembro, já estava lá, mas devido ao processo burocrático, não estava conseguindo tirar. E prometeu que em 60, 90 dias estaria colocando a casa em ordem. Está com 30 dias aproximadamente, e nós estamos cobrando, por quê? Quem está passando as dificuldades, quem não está tendo soro, quem não está tendo as vacinas, somos nós nos municípios. Só falar não adianta, nós precisamos ter o produto, que a hora que começa a morrer, quem está lá é o secretário de saúde, é o prefeito, que vai ter de dar a satisfação. Eles não vão lá em cima. Somos nós lá que vamos estar tendo as nossas dificuldades. Depois disso, nós tivemos... precisamos ter convocado uma reunião de emergência da diretoria para janeiro, porque a SES vai estar desocupando, não só a SES, o governo de Minas vai estar desocupando todinho o prédio Minas, onde que nós estamos, a nossa sede lá, e uma das propostas seria levarmos o COSEMES para a cidade administrativa, e aí eu reuni a diretoria para nós sabermos a decisão. Foi unânime na diretoria de nós não voltarmos para a cidade administrativa, e aí, se precisasse, nós iríamos alugar um prédio, e aí iríamos fazer o remanejamento do planejamento nosso de COSEMES. Tivemos aí, o Dr. Fausto nos convidou para uma reunião lá no dia 1º de fevereiro, e aí foi definido que ele vai conseguir para a gente uma sede aqui no centro de Belo Horizonte. Não está dependendo de alguns fatores lá de governo, mas realmente nós vamos estar com a nossa sede aqui no centro, sem problema nenhum. Nós temos até final de maio para desocupar o prédio lá, porque o prédio lá vai ser revitalizado, vai formar-se um centro de DTI lá, do Estado, com recursos até internacionais. Então, inclusive, nós tivemos a oportunidade de ver a maquete lá, vai ficar muito bonito. E eu falei assim, quem sabe a gente poderia sair e depois retornasse, mas, infelizmente, não. Cobramos do secretário a respeito de pagamentos, e hoje, na Câmara Técnica, foi solicitado também o cronograma disso daí, já vai estar sendo apresentado para nós em CIB hoje, o que o Estado vai estar propondo os pagamentos.
E uma das colocações que a gente colocou para o ministro é justamente a fidelidade no pagamento, ou seja, o compromisso de pagar em dia. Principalmente esse ano, que é um ano de eleição municipal, onde nós vamos ter, a partir de abril, provavelmente, muitos secretários novos aqui fazendo parte das nossas reuniões, porque muitos colegas nossos vão estar saindo para ser candidatos, ou muitos não vão estar ficando porque existe o lado do prefeito político, enfim, cada um tem os seus problemas. Infelizmente, vamos começar a ter a roda girando de novo com os secretários. E aí, não podemos esquecer que nós, secretários, que formos continuar nos nossos cargos, há muita responsabilidade nos nossos fechamentos, porque esse ano é um ano que termina mandato, e aí os nossos CPFs, que vamos estar lá junto com os dos prefeitos, né? Então, nós vamos estar lá, nós estamos assinando os nossos empenhos, então vão ter muito juízo, muita comprometimento para nós não termos problemas para frente. Como nós estamos vendo hoje, muitos colegas que eram secretários anteriores e que hoje ainda respondem por os cargos que foram assumidos anteriormente. E aí, nós, a nível de COSEMES, nós vamos estar realmente, na nossa próxima reunião de diretoria, reformulando o nosso planejamento para esse ano, aquilo que tudo nós tínhamos planejado para fazer esse ano, nós não vamos ter os recursos suficientes para isso, e nós vamos ter que fazer adequações dos nossos planos. Para isso, vamos deixar já, a gente ver um pouquinho até esse mês agora, para podermos definir a situação. Não podemos esquecer, porque até junho, julho, a gente trabalha. Depois disso daí, a campanha política, não adianta que a gente querer falar outra coisa. E na saúde, principalmente, é um vidro do tamanho a janela grande para o pessoal tudo bater na gente e não sabe todo aquele trabalho de base que foi feito, ninguém enxerga isso daí. Só enxerga aquele não que você colocou porque o cara queria ter algum privilégio diferenciado, porque ele queria fular a fila e o secretário ou o vereador queria ter o lado dele, e aí você nega, aí você que é ruim. Enfim, a cautela nossa, que todo mundo já sabe o que é uma eleição. Então, esse é o momento da gente ter muita responsabilidade, muito pé no chão. E nesse momento de crise, principalmente, onde o recurso da saúde já era escasso. Agora, então, está mais escasso ainda. E, além do mais, nós recebemos recursos da União e do Estado, e esses repasses não estão sendo rigorosamente colocados na sua contenta no tempo certo. Então, é um momento assim muito delicado, muito comprometido, e é um momento da gente também ter muito juízo. Tá? A grosso modo, o que ocorreu nesses dois... só colocando também que para a semana que vem, nós vamos estar tendo a comissão da farmácia, nós conseguimos um agendamento junto com o Conselho Regional de Farmácia. Então, vamos estar participando da reunião da diretoria do Conselho Regional, para a gente tentar alinhar alguns pontos que estão hoje sendo os municípios penalizados pela falta parcial do seu farmacêutico e sendo penalizados com multas e tudo mais. Então, nós vamos tentar achar um denominador comum e uma coisa boa para poder a gente dar continuidade no nosso trabalho. No mais, eu quero ver a minha parceira Kátia, passar a palavra para ela. Boas-vindas, bom retorno para nós aqui todos, né? Sucesso nessa nossa empreitada, né? Nossa caminhada aí. E principalmente você, né, bem? Suas dificuldades lá, tudo que você passou. Força. Um bom dia a todos. É muito prazer estar aqui novamente. Me lembro que na última reunião eu disse que eu voltei para ficar. Acabou que eu não fiquei. Né? Aconteceram várias intempéries em Governador Valadares. Me lembro também que eu disse que meu pai estava internado à época. Ele continua internado ainda. Hoje está fazendo exatamente 4 meses que ele está internado, né, em estado vegetativo.
Então, isso também tem tomado muito tempo da família, né, da nossa dedicação, porque ele mexe somente os olhos, né, ele teve um AVC isquêmico, então ele precisa muito do apoio de toda a família. E, com isso, acabou que eu fui acometida depois por um problema de coluna, né, de tanto virar ele para lá e para cá, enfim. Né, faz parte da vida. Mas voltei, né, espero que dessa vez para ficar, para participar com vocês de todas as reuniões, né, porque realmente, Zé Maurício, nós, gestores, estamos assim sofrendo na pele todos os problemas que a gente vem percebendo, né, no nosso país. E ainda agora, para piorar, o Zika vírus, né, gente, que é uma grande preocupação. Ontem, em Governador Valadares, eu já saí de casa 7h30 da manhã com a minha mala para viajar ontem à noite, porque nós fizemos uma grande mobilização, né, nos bairros, né, fizemos uma mobilização na Câmara para tentar com que a sociedade se una a nós, né, que hoje a gente sabe que não basta nós, gestores, fazermos o nosso trabalho, porque a grande parte dos focos dos dengue, do Aedes aegypti, né, do mosquito, está dentro da casa das pessoas. Então, não basta nós trabalharmos se as pessoas não fizerem, né, a parte delas. Então, nós fizemos ontem uma grande mobilização. Além disso, o Zé já falou a questão da queda da receita. E aí, Zé, eu gostaria de enfatizar que hoje à tarde, a gente, realmente, você falou que o secretário vai trazer para a gente uma proposta de pagamentos, né? E me lembro que na última reunião que eu estive presente, ele já tinha trago uma proposta de pagamento, inclusive de mutirões, né, e etc., com o resto do recurso, né, de 2015, e esse pagamento não foi, né, realizado da forma como foi proposto. Então, eu acho que a gente tem que falar com o secretário que o que for pactuado aqui na CIB, ele tem que ser cumprido, porque quando nós saímos daqui para os nossos territórios, nós já saímos com a leve esperança de que pelo menos aquele recurso, né, vai ser depositado. E, na verdade, quando chega o mês, né, do depósito, esse recurso não chega, né, os nossos prestadores batendo na nossa porta, porque todos também estão estrangulados, né, com a falta de recurso financeiro, e muitos deles quase que 100% SUS, né, trabalhando conosco nesse mutirão, que a gente sabe que é um mutirão que não estimula também muito os prestadores de serviço, e ainda assim com o recurso do mutirão atrasado, né? A gente sabe que desde o ano passado, se salvo engano, de outubro, novembro e dezembro não foi pago ainda, né? Então, eu acho que é uma cobrança que nós temos que fazer ao secretário de Estado, porque isso foi pactuado no ano de 2015 e até hoje não foi cumprido, né? Se foi pactuado é porque tinha recurso financeiro, então não pactuasse, né? Então, nós temos que falar com ele que o que vier para esse fórum, para essa reunião de gestores, que seja cumprido à risca, né? Porque acho que a gente sai daqui com um pouquinho de esperança. Força para todos nós, né? Que Deus nos abençoe nessa nova caminhada. Sei que não vai ser um ano fácil, é um ano político, né? Outubro temos aí novas eleições, então, pelo menos eu vou tentar, pelo menos manter, né, o que eu já fiz, né? Não vamos inventar muita novidade, mas pelo menos manter o que a gente já fez e pedir mais uma vez, reforçar o compromisso da SES com os gestores públicos de saúde. Um forte abraço a todos e muito obrigada. Kátia, só reforçando o que você colocou, na nossa reunião com o secretário, no dia 1º de fevereiro, nós fizemos essa cobrança pessoalmente com ele novamente, entendeu? E a colocação dele foi que até dezembro o Estado cumpriu com os pagamentos, né? E que janeiro não houve pagamento nenhum. Por quê? Eles raparam o tacho, vou até colocar as palavras que ele colocou, eles raparam o tacho para poder pagar o 13º da folha de pagamento dos funcionários, e a gente está vendo que realmente até o Estado está parcelando os pagamentos dos funcionários. Só que aí não tem nada a ver um negócio com o outro. Por quê? O comprometimento, inclusive com o secretário, era do quê? Ele iria só comprometer com a gente 8 milhões das cirurgias eletivas, porque era a capacidade que o Estado, da Secretaria de Saúde, tinha para honrar os compromissos com nós, os municípios, com os prestadores que estariam fazendo para a gente. Então, uma coisa não justifica a outra, mas só colocando que a gente está realmente cobrando afinco a isso daí, e principalmente dele, que ele que colocou que a prioridade do Estado seria cumprir rigorosamente com os prazos de pagamento. Então, nós vamos cobrar novamente hoje, e espero que eles venham com um cronograma para poder realmente seja cumprido esse cronograma.
Porque quem vai dar resposta para os nossos prestadores somos nós, secretários. Então, é a nossa palavra que está sendo dada junto com os nossos prestadores. E a partir do momento que você dá a sua palavra, quer dizer, a hora que você chega e fala, não tenho dinheiro, peraí, não tem lógica. Então, é preferível a gente repensar o negócio. É isso aí. Antes da gente dar continuidade, Cris, você queria... Bom dia, pessoal. Eu vou ser bem breve, só para informar vocês do status da reunião da comissão que analisa as comissões ontem, e tiveram alguns encaminhamentos. Só para dar um status para vocês, um dos encaminhamentos foi que, a partir da solicitação da indicação, vai ser repassada aos apoiadores as vagas existentes. Eles já sabem a documentação que é necessária. E serão 15 dias, dependendo da reunião da comissão que está agendada. Mas o prazo máximo para envio da documentação será de 15 dias. E foi sugerido pela comissão também que, na declaração de disponibilidade, exista também, quando o indicado for técnico, o aceite ou a ciência do secretário municipal de saúde daquele município que o técnico virá. Foi solicitado também que... Passa, Álvaro, por favor. 15 dias para indicação, declaração de disponibilidade, o envio de documentos a partir da solicitação de indicação. A comissão entendeu que documentos que ficam guardados muito tempo, às vezes aquela indicação não persiste, a pessoa não é mais técnico ou não tem mais interesse. Então, serão aceitos documentos a partir da solicitação da indicação. Documentação incompleta e fora desse prazo, ou do prazo que foi instituído diante da reunião que a SES agendar, vai ser desconsiderada. E a apuração das faltas para o desligamento, conforme reza o regimento interno das comissões, esse ano começa da validade de janeiro. Vai ser avaliada a partir do mês de janeiro. Sobe, Álvaro, por favor. Bom dia. Pode subir. Essas são as vagas disponíveis. Os apoiadores informarão a vocês, por meio próprio, no fórum, se serão técnicos ou gestores as vagas, mas só para dar um en passant, CIES tem uma vaga, Política Estadual de Promoção em Saúde, uma vaga, Rede Cegonha, 2, Saúde Bucal, 1, Saúde do Homem, 1, Saúde Mental, 1 vaga. Fiquem tranquilos que os apoiadores informarão para vocês, detalhadamente, qual o estilo que vai ser. Se vai ser técnico, se vai ser gestor, e a reunião. E a região para ser atendida também. Tá? Alguém da comissão quer falar alguma coisa? Ricardo. Ricardo, gestor de Carlos Chagas, membro da Comissão de Recomposição. A comissão também sugere à diretoria, e que, se aprovado por vocês, seja a conduta adotada, que, a partir de agora, os ouvintes, funcionários do COSENS, que estão presentes nas comissões, toda vez que houver um descumprimento de comparecimento, ou se tiver ausências alternadas, né, no total de 3, ou 2 consecutivas, que esse ouvinte nos informe para imediatamente ser publicizada a vaga para que possa ser recomposta as comissões. Então, a responsabilidade da recomposição das comissões vai ser da comissão, mediante recebimento de currículos, mas a demanda tem que sair do ouvinte. O funcionário vai comunicar de forma oficial, o ouvinte vai comunicar de forma oficial à comissão, informe que o gestor, o técnico, fulano de tal, não compareceu às reuniões da data tal, solicitamos a substituição. Outra coisa que a doutora Cris falou aí, que os apoiadores vão ficar responsáveis por isso, mas nós também solicitamos a ela que seja publicizado na página COSENS. Toda vez que tiver vaga, publicizado lá, para não haver nenhuma forma de crítica que as vagas estão sendo escondidas e tal. Então, para ficar bem claro, a partir da publicização da vaga,
15 dias. Então, assim que a doutora Cris colocar para a gente aí essas vagas, se são técnicos ou se são gestores, receberemos por 15 dias. Aí, imediatamente, a comissão se reúne, se houver mais de um indicado para a vaga. Se não houver, automaticamente a doutora Cris também está autorizada pela gente a fazer a substituição. Tá? Então, gente, depois vai ser apresentada a recomposição das comissões, vai ser publicizado que já foram várias vagas preenchidas, mas não tem mais currículo nenhum. A comissão está devolvendo todos os currículos, encerrou os currículos que estão. A partir de agora, só recebe currículo quando a vaga for publicizada. Obrigado. Certinho, pessoal? Obrigada. Ricardo, só um esclarecimento, por favor. No caso, geralmente, a gente... quando é justificada, a pessoa não perde a vaga. Mas, geralmente, quando a pessoa não comparece, se é secretário é porque foi exonerado e aí ele nem volta mais, entendeu? Geralmente, ocorre isso aí. Ou então, é realmente que ele não está comprometido. E aí é onde que a gente pede muito para todas as regiões que escolham realmente aqueles pessoal que for comprometido. Por quê? Nós não podemos esquecer que esse recurso que é pago para essas comissões é recurso de convênio. E nós temos um compromisso com o acesso de ter presença mínima nessas comissões. Então, a partir do momento que nós não estivermos cumprindo isso daí, nós vamos também, depois, de repente, ter de devolver dinheiro nesses convênios. Então, por favor, escolham as pessoas que vão fazer parte das comissões, pessoas realmente que sejam comprometidas e que venham representar o Estado. Não podemos esquecer disso daí. A partir do momento que a pessoa faz parte dessa comissão, ela vai estar representando o Estado, ela vai estar falando para o Estado, ela não vai poder falar só para o município dela, para a região dela. Nós vamos ter de pensar assim, bem claro, porque são políticas públicas que vão estar definindo ali o que nós vamos estar fazendo a nível de Estado, tá ok? Eduardo, boa-vinda, vou passar a palavra para você. Hoje a nossa pauta da nossa CIP está bem comprometida, bem extensa, e eu queria só colocar um adendo nisso daqui. Essa parte da CIB é um momento da gente discutir aqui. Aqui é a hora da gente lavar nossa roupa, brigar, tal. Por quê? O que nós nos comprometermos aqui já vai ser o que nós vamos estar levando para poder estar discutindo em CIB definitivo. O que não pode a gente discutir aqui e, de repente, chegar na hora da CIB lá, eu não estava presente, e começa a querer ver umas outras. Por que isso daí? Porque, de repente, nós não começamos a ter o nosso consenso aqui, nós não estamos sendo capazes de achar a nossa melhor forma de solução dos problemas nas nossas reuniões. Então, nesse momento aqui, é o momento da gente realmente discutir, ver, contestar. Se chegar e falar assim, não concordo com isso daí, tudo bem. Chegar na reunião de CIB, olha, isso daqui não está pactuado, precisamos estudar de novo, precisamos rever. Ok. Por que isso daqui? Porque a Câmara Técnica já discutiu muito todos esses detalhes. E aí, aqui agora é o momento da gente acabar de alinhar para poder aprovar. Nós não podemos nunca deixar de esquecer do quê? Quem faz as políticas é SES-COSEMES. Então, a partir do momento que nós colocamos SES-COSEMES, é porque o COSEMES também, a gente pode não ser unânime. Unanimidade é quase impossível, mas nós temos que ter um consenso, uma responsabilidade de achar o que for melhor para todo mundo. Tá ok? Eduardo. Bom dia a todos e a todas. Queria só, Zé, relembrar uma fala minha numa das primeiras reuniões, na primeira reunião, quando você assumiu a presidência do COSEMES, que eu falava do perigo que a gente estava correndo com aquela portaria dos agentes de controle de endemias. E a gente está vendo aí o que está acontecendo no país inteiro com a dengue, zika e chikungunya. Eu acho que políticas mal construídas, mal pensadas, elas sempre vão levar ao fracasso e ao insucesso da saúde pública no nosso país. Isso eu falei há 4, 5 meses atrás. E a gente está vendo aí a dificuldade que todos nós estamos enfrentando nos municípios,
nosso companheiro Cláudio lá em Ubá, com uma dificuldade muito grande em fazer o enfrentamento do mosquito, e todos os municípios com grandes dificuldades. Então, eu gostaria que, mais uma vez, você cobrasse à tarde do Fausto uma clareza sobre a questão dos recursos, que alguns municípios receberam, outros não, por vários problemas, né, que ocorreram, mas que a SES ainda não deu um posicionamento para aqueles municípios que não receberam ainda os recursos da portaria de dezembro, né, de outubro, que ainda não recebeu. Então, porque se eu descobri que eu não recebi, porque todos os outros municípios receberam e alguns do norte de Minas não receberam. E a gente teve que correr atrás da SES para saber, inclusive agradecer a Magali, que não foi atrás da SES, na verdade foi do COSEMES, né, Magali, que foi atrás e descobriu o que realmente aconteceu com o município de Itanhobeira. Então, a gente precisa saber o que aconteceu com todos os outros municípios que não receberam. Tá bom? Eduardo, como nós está na nossa pauta aqui a parte de dengue, chikungunya e zika, a gente vai esperar para poder falar a respeito disso daí, e eu acho que é bem por aí, Eduardo. Primeiro, eu acho que todos os secretários dos municípios, eles têm de estar vendo o dia que foi feito. É aquilo que nós cobramos desde o início com o secretário, a transparência da SES nos pagamentos. Porque hoje a gente não sabe o que vem, quando vem da SES lá, o que pagou, do que é, o que não é. E, então, se torna cada vez mais difícil isso daí, realmente. E, muitas vezes, se houve algum pagamento, por que foi feito para lá e por que os outros não foram? Se foi problema do município que não colocou direitinho no GEICOM, não cadastrou, sem problema. Ou foi algum número errado, de conta, isso é plausível, sem problema. Agora, o que nós não podemos é ter privilégio para uns e dos outros. O que pode ser feito para um tem que ser feito para todo mundo. Isso daí tem que ser uma coisa assim, bem transparente. Se nós começarmos a fazer alguma coisa fora desse contexto, aí nós não podemos aceitar. E eu concordo, nós vamos cobrar isso daí novamente do secretário. Vamos dar continuidade na nossa pauta a respeito do plano de trabalho dos COSEMES regionais. Nós fizemos uma nova portaria aí, apresentamos para os apoiadores ontem. Nós estamos tentando justamente desburocratizar um pouquinho mais. Antigamente, quando um equipamento tinha algum problema, algum defeito, precisaria esperar para poder acesso, dar a central nossa aqui do COSEMES, dar o ok para poder consertar. Hoje nós disponibilizamos até R$400 para poder, já nas regiões, fazer já os consertos. Temos algumas mudanças nos planos de trabalho que já foram passados para os apoiadores, e os apoiadores vão estar apresentando para os presidentes, e depois nós vamos estar repassando também para os presidentes dos COSEMES regionais, para ser discutido nas regiões. Se precisar alguma sugestão, está aberto. Nós, aqui no COSEMES, a gente não faz nada que seja assim, fechado, tudo aberto para diálogo, tudo às claras, e nós estamos tentando fazer um plano desse daí justamente para poder facilitar. Um dos motivos disso daqui que nós colocamos também é que não vão ter mais recursos cumulativos, ou seja, esse recurso que o COSEMES disponibiliza para as regiões é justamente para poder dar um suporte para o trabalho melhor, para ser desenvolvido para os secretários das regiões, e muitas vezes isso daí eles estavam segurando para poder chegar a final de ano fazer algum evento diferenciado. Isso aí nós cortamos, podamos, porque eu acho que não é esse o intuito nosso. Nosso intuito é justamente dar condições dos apoiadores trabalharem o melhor possível para poder atender os secretários das regiões. Então, foi disponibilizado isso daí, nós vamos estar passando para todos os presidentes depois a nova portaria, e se tiver alguma sugestão, por favor, está aberto para poder trazer para a gente mudar. Dando continuidade, chama a Magali para dengue, chikungunya e zika. Mônica, você quer falar alguma coisa, bem? Pessoal, antes da Magali começar, eu tenho uma preocupação muito grande nisso daqui hoje.
Nós estamos vendo hoje, quando nós tivemos no Conares, o pessoal de Fortaleza, o pessoal do Nordeste, colocando as dificuldades deles lá. E aí a gente começa a repensar aqui muito seriamente. O que nós estamos preparados para receber uma gestante com criança com microcefalia nos nossos municípios? Você imagina uma mãe que, a hora que sabe lá que a criança dela está com problema, qual o estado psicológico de uma mãe dessa daí? Quais são as equipes multiprofissionais que nós vamos ter nos nossos municípios para dar um atendimento adequado para essa gestante, para essa futura mãe e para essa criança com microcefalia? Não adianta a gente querer fechar os olhos. Essa criança vai ser um trabalho muito intenso para nós nos municípios, onde nós vamos ter profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfim, fora a parte das dietas, que muitas dessas daí vão precisar fazer uma dieta diferenciada. Então, a gente fica muito preocupado como que cada município nosso vai estar preparado para isso daí. Quando eu chego no meu lá, eu fico arrepiado, porque eu não tenho equipe preparada para receber uma gestante que, a hora que chegar, está com microcefalia. Sinceramente, eu não sei como que vai ser, entendeu? Então, eu acho que é o momento da gente rever, repensar, reanalisar. E não adianta pensar que não está na nossa porta, já está na nossa porta. Nós tivemos, principalmente na nossa região, vou colocar na nossa região do Sul, onde nós tivemos uma chuva muito intensa no início. Então, com isso, nós vamos estar começando os quadros a aparecerem agora. Nas nossas vizinhanças todas lá, está começando a estourar para todo quanto é lado, dengue, zika e tudo mais, entendeu? Infelizmente, eu sou muito sincero, meu município não está preparado para poder receber uma gestante nesse porte. Então, é o momento da gente refletir, da gente repensar e ver o que nós vamos fazer imediato, entendeu? Que eu acho que é muito mais difícil a gente, a hora que tiver na nossa cara, e aí? O que eu vou fazer? Está no meu colo, eu tenho de resolver, não tem outro jeito. Então, muito cuidado. Tudo de bom. Bom dia a todos e a todas. Queria pedir desculpa, mas justamente naquele momento o Fernando lá da SES estava me passando um outro caso, né, confirmado de Zika, num aborto espontâneo feito numa criança, nesse feto, e deu Zika, município de Sete Lagoas. Então, por isso, vocês me desculpem que não teve jeito de eu interromper. Vamos passar. Então, eu vou trazer aqui para vocês o novo perfil epidemiológico que está aqui em Minas Gerais, sabendo que hoje, segundo o Fernando me falou agora, já foi disponibilizado no site da SES o novo boletim epidemiológico, tá? Esse aqui foi o que foi apresentado, essas informações, na reunião do Conselho Estadual, pelo Rodrigo Said. Então, eu vou estar passando isso, mas sabendo que essa minha informação, ela pode estar sofrendo alguma alteração devido a esse novo boletim, ok? Então, no cenário epidemiológico da dengue, né, em 2016, os casos prováveis, nós temos hoje, né, total de 62.001, sendo que descartados 2.678. E 46 mil ainda estão sendo investigados, tá? Pode passar. Em 2015, acho que é bom a gente verificar que nós tivemos óbito, né? Um óbito nesses municípios que estão aí descritos, né? 2, 3, 5 e 9, né? Sendo que 9 foram em Uberlândia, né? Quem lembra, né? Uberlândia e Uberaba, o Triângulo Mineiro, no ano passado foi uma região que foi muito, né? Assolada pela questão da dengue. Pode passar. Aqui, gente, eu trouxe isso aqui para vocês verem como é que está isso aqui já na sexta semana, né? A questão das incidências de casos prováveis de dengue por município. Sendo que a incidência baixa, né, menos de 100 casos, é da cor verde.
Na amarela está a média de 100 a 290 casos prováveis, né, por 100 mil habitantes. E a cor vermelha, mais de 500 casos. E o que nos preocupa é a questão dos municípios silenciosos, principalmente aqueles municípios que não estão abastecendo de informação o SINAM. Nós disponibilizamos para os apoiadores a lista desses municípios, né, que não estão abastecendo de informações o SINAM, para que entrasse em contato com os gestores, porque nos preocupa, porque esses municípios silenciosos estão, né, numa região que tem município do lado que está com incidência muito alta. E por que esse município está silencioso? E esse não é o momento da gente, né, nós estarmos atentos, porque nós estamos num surto aí, né? E aí isso é preocupante para a gente. Então, vocês têm que verificar, juntamente com o pessoal lá da epidemiologia, a questão das notificações. Essas notificações, elas têm que ser monitoradas sempre por vocês, gestores, viu, gente? É muito preocupante vocês verem essas regiões aqui em branco, ó, municípios silenciosos, tá? Pode passar. Aqui, né? Cenário epidemiológico 2016 por porte populacional, a gente vê que, infelizmente ainda, né, Ubá, Coronel Fabriciano e Ibirité são os municípios hoje, né, que estão com um olhar mais atento, tanto da gente como também da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive o Ubá, que está tendo também um apoio, né, teve até das Forças Armadas, alguns municípios, Raposos, Coronel Fabriciano, né, que estão lá também ajudando. E aqui nos preocupa aqui, ó, quando você vê 201 municípios silenciosos, daquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, olha, para vocês verem. E nós temos 65% aqui, está entre muito alta, alta e média, olha. Pode passar. Do chikungunya, nós tivemos, até o momento, não há registro de circulação do vírus em Minas Gerais. O que nós tivemos de 9 confirmados foram casos importados. Então, na questão do chikungunya, a gente ainda está tranquilos ainda, né? Isso aí ainda está sendo monitorado, mas nós temos que verificar ainda que nós ainda temos 90 casos ainda em investigação. Ok? Pode passar. Do Zika vírus, nós temos hoje 44 casos em investigação, sendo que tinha um caso que foi muito divulgado na mídia, do município de Curvelo, foi um falso positivo, e eu sei disso. Teve um falso positivo e já foi descartado. Então, ele não teve o Zika vírus, né? E a questão que tem... Pode passar outro? O único caso confirmado, então, é uma gestante, município de Ubá. Esse sim já foi confirmado, tá? Sendo que 65 ainda estão em investigação. E mais este caso que eu acabei de receber, que eu já falei para vocês, dessa questão do Zika, desse aborto espontâneo, desse feto que foi constatado Zika, né? No município de Sete Lagoas. Ô, Magali. Oi. Deixa eu só fazer uma colocação, já até falei com o Zé Maurício aqui. Governador Valadares, eu vi que lá, no caso lá do Zika vírus, você colocou os casos notificados, mas não confirmados. Governador Valadares tem 2 casos de gestantes confirmados com Zika vírus, porém são do setor privado, né, estiveram na Unimed, fizeram um exame particular e a SES não vem aceitando a notificação de pessoas que foram no setor privado. Isso é um absurdo, eu acho que nós temos que colocar isso, né, hoje à tarde. Isso é muito sério. Então, o governador Valadares tem, sim, Zika vírus. Nós temos 2 gestantes que estão sendo acompanhadas e a SES simplesmente se nega a receber porque é do setor privado. Então, acho que hoje à tarde nós temos que colocar isso aqui, né, porque privado ou público, ela também é uma pessoa que merece todo o cuidado do gestor. Exatamente. E do Estado de Minas Gerais. Pois Obrigada. Se a gente está trabalhando na questão da vigilância epidemiológica, logicamente que a gente não tem que trabalhar, né, gente, só nos nossos serviços públicos, mas também nos nossos serviços privados. Então, logicamente que as notificações elas têm que ser realmente, inclusive, desses estabelecimentos privados, né, tem que ser considerados, né. A questão da microcefalia, então, né, nós não tivemos, pode passar.
E aí, gente, nós temos, então, o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, né? No final, eu vou passar para você, Ricardo, e tem a Rejane, que também já está inscrita ali. Essas metas, elas saíram naquela portaria, né, no final de ano. Vocês lembram da questão das visitas, né, que teria que fazer todas as visitas em estabelecimentos, né, tanto domiciliar também como dos outros, até dia 31 de janeiro, né, o primeiro ciclo, depois o segundo ciclo. Aí, então, a gente do COSEI, nós estamos fazendo parte da sala de comando aqui, inclusive é todas as quartas-feiras que a gente se reúne. Minas, né, a gente solicitou a prorrogação desse prazo, porque estava impossível fazer essas visitas, né, 100% desses de visitas até o dia 31 de janeiro. Inclusive, nós tivemos sérios problemas aí, decorrentes de chuvas, né, o que impossibilitou o acesso dos agentes, tanto os comunitários como os agentes de endemias, às residências e outros afins, né, gente? E outros afins que vocês sabem. Então, com isso, nós tivemos agora prorrogado, ficou, então, concluir, então, o primeiro ciclo até 29 de fevereiro, o segundo ciclo até março de 2016, o terceiro ciclo abril de 2016 e o quarto ciclo de maio a junho de 2016. Sempre intensificando as atividades de orientação, inspeção e tratamento, né? Nós tivemos também relato, Belo Horizonte está aqui, relato de Belo Horizonte falando que os agentes comunitários de saúde, eles não estão querendo fazer os outros estabelecimentos comerciais, só os residenciais. Não sei se vocês estão passando por isso, né? Então, eles estavam vendo qual que seria a estratégia de como que seria feito. Até queria saber, Belo Horizonte, se já tinha essa solução para a gente, porque também nos preocupa, né? A gente saber que realmente isso aí está impossibilitando a realização dessas atividades. Pode passar. É o último, né? Então, teve o decreto, né, do Estado. Então, tem essa sala de comando estadual, a qual o COSEIS, né, faz parte dessa discussão junto. A gente reúne antes, o Estado nos passa como que está hoje o perfil epidemiológico, toda quarta-feira, e logo após a gente conversa diretamente via web, conferência, com o Ministério da Saúde. E isso é todas as quartas-feiras, a gente está sempre conversando lá, geralmente é o Rodrigo Fiuza, lá no Ministério, que está nos acompanhando, e a gente está aí também, viu, Eduardo, cobrando a questão do repasse dos recursos, né, para todos, que a gente sabe que nem foi todos. A hora que o Eduardo nos ligou falando a situação dele, eu liguei lá para o financeiro, foi para onde eu descobri a situação dele, que deu problema na conta bancária, por isso que o dinheiro retornou. Então, diante disso, a gente viu que tem outros casos. A gente solicitou, então, um novo status de como que estão esses outros municípios, que não, por algum outro problema também, não foi repassado o recurso, e estamos esperando essa relação pela Flávia Franco, que até hoje não nos encaminhou, desde aquele dia, a gente cobrando, para saber, então, para comunicar para vocês, gestores, aqueles que ainda não receberam, o que aconteceu. E também a previsão do repasse da outra de dezembro, que ainda também não tinha ainda disponibilidade financeira, segundo o pessoal lá do departamento me falou. No mais, eu vou passar para a Rejane, né, Rejane? E depois, Ricardo, você, tá? Bom dia, gente. Tem que... Bom dia, eu sou Rejane, sou secretária de saúde de Curveiro, né? Fiquei famosa. Eu vim, Zé Maurício, foi até mesmo para fazer um desabafo, porque graças a Deus o caso não era. Mas assim, eu não entendi a forma como isso foi conduzido. Porque, na realidade, quando o resultado saiu, eu estava até na cidade administrativa, estava participando de uma reunião lá da política hospitalar, e o Rodrigo me chamou para falar assim, olha, tem um caso confirmado de exílio em Curvelo, a coletiva de imprensa está chegando aqui. Então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas como assim, né? Porque eu entendo que deveria ter chamado o gestor do município, porque, como você bem colocou, diante disso, a gente não sabe o que fazer,
Nós, infelizmente, não estamos preparados. Aí, chamou a coletiva de imprensa, divulgou o caso para a imprensa. Eu tive o cuidado, eu estava em Belo Horizonte, eu tive o cuidado de pedir à minha equipe que chamasse essa mãe, porque eu tive medo, inclusive, de divulgar o nome dela, e ela ficar sabendo por outras vias que não o nosso serviço, porque eu acho que isso é um desrespeito, né? Então, eu tive o cuidado de avisar a minha equipe, pedir para contactar essa mãe para dar a notícia para ela, pelo menos de uma forma respeitosa, que não fosse pelo jornal, né? Graças a Deus, não divulgaram o nome, nós conseguimos preservar a identidade dessa mãe, mas com uma série de questionamentos que eu fiz para o Rodrigo, inclusive na hora que ele veio me falar, e que não teve resposta. Quem sou eu para poder discutir? Mas algumas questões eram muito evidentes, assim, que tinha que estudar melhor, tinha que investigar. Bom, o fato divulgado, mãe comunicada, mãe muito desesperada. A mãe não teve nenhum evento durante o pré-natal. O pré-natal foi feito na nossa unidade básica de saúde. Ela não teve nada, nenhum evento, nenhum problema. A criança realmente nasceu com período encefálico menor, né? Estava dentro do que o protocolo falava que era para notificar, por isso a gente notificou. E teve uma pequena alteração na tomografia, mas que, segundo os pediatras, é uma alteração que acontece, que não era nada que caracterizasse a microcefalia. Diante disso, nós continuamos insistindo com o Estado, que a gente queria entender por que era Zika vírus. E de tanto a gente insistir, e de acompanhar essa criança com base no que a gente achava, porque também, para você ter uma ideia, o fato foi divulgado dia 14. Eu só recebi o resultado oficial no dia 20, porque eu briguei muito. A médica comunicou à mãe do resultado sem um papel na mão, sem um documento na mão. Aí eu ligava no Estado, entra no GAL. Eu entrava no GAL, não tinha. Eu ligava para a FUNED mandava eu ligar para o Estado. Eu ligava para o Estado me mandava ligar para o regional. Eu ligava para o regional, ninguém sabia de nada. Então, assim, gente, isso é preocupante. Eu acho que nós, enquanto serviço de saúde, o mínimo que a gente tem para tranquilizar uma população é de estar organizado. Aí vocês imaginam o que eu passei no meu município. Quando eu cheguei lá, já tinha repórter na porta da minha casa. Eu estava em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Curvelo, os repórteres já estavam na porta da minha casa, esperando eu chegar para dar uma coletiva. E falar o quê? Eu não tinha o exame na mão, a SES me contou, e eu fiquei sabendo pela imprensa que tinha um caso. O que você vai fazer com essa criança? E eu ficava assim, com cara de boba na frente dos repórteres, né? Porque o que eu vou fazer com essa criança? O que você vai fazer com relação ao combate? Até hoje, eu não sei o que foi hoje, né? Ninguém foi lá para falar nada com o município. Então, assim, realmente é preocupante, sabe, Zé? Porque, graças a Deus, nós conseguimos, de muita insistência, comprovar que não tinha nada. O menino está bem, o menino desenvolveu. Hoje ele já está dentro da curva, né, de crescimento normal. Agora, isso porque a gente insistiu, porque senão ia ficar como um caso de Zika. O meu desabafo é no sentido de que eu acho que essa condução ela deve ser de forma diferente. Por quê? Causa um alarde na população, como aconteceu lá. A imprensa não perdoa, eles queriam que eu levasse para tirar uma foto da mãe de costa. Eu falei, não, tira da minha, pode tirar da minha aqui, porque é de costa. Sabe como? Então, assim, graças a Deus, a gente conseguiu preservar essa mãe, mas vocês imaginam o que foi isso? E no dia que nós fomos dar a notícia para a mãe que o resultado tinha chegado negativo, ela falou, no fundo, meu coração de mãe falava que meu filho não tinha nada. Né? Então, é muito sério. Eu não senti apoio, sabe? Eu achei que eu fiquei... Recebi o resultado, como eu estou contando para vocês, no dia 20. E, né? Então, assim, eu acho que a condição foi muito equivocada. Eu espero que o caso de Curvelo sirva de exemplo para que não aconteça com outros municípios. Muito obrigada. A Rejane, ela teve esse relato, eu pedi ela para formalizar, tanto para o secretário de Estado, né, Rejane, porque era uma situação realmente que deixou bem constrangedora, né, tanto para ela como para a mãe. Ricardo, Ricardo, presidente Cosente Estaflauton.
Bem em função do que a Regiane falou aí, que era a minha fala. Nós dependemos dos laboratórios regionais. A população nossa, assim, uma experiência que a gente tem lá com... Toda vez que surge uma doença nova, surge um paciente na nossa unidade que fala que tem essa doença nova. Tem Zika. No Carlos Chagas tem 2 suspeitas de Zika. Condição nenhuma. Eu falei, gente, não surge a doença assim. Tem que ter um transporte, tem que ter alguma coisa. Pelo menos que a gente estuda, a gente vê isso. Mas aí eu vou para o laboratório regional. Os kits de 50, só quando fecha os kits que abre o kit para fazer análise. A demora exagerada nos resultados. E isso eu acho que tem que ter uma decisão de governo. Isso é decisão de governo. Se nós estamos em epidemia, diagnóstico rápido. Segunda questão, caso de Zika. Eu falei de 2 casos lá, suspeito de Zika. Tem que fazer exame, me falaram que é no 4º dia, tem que colher uma sorologia. Essa sorologia tem que ser enviada ao laboratório regional, tem que ser armazenada em nitrogênio. Cadê o nitrogênio no laboratório regional da Plutônio ontem? Não tinha. Cadê? Não tinha o cilindro de oxigênio. Cadê esse cilindro de nitrogênio, desculpa? Onde é que está? Está em Belo Horizonte, cilindro de nitrogênio. Falei, você vai na mídia, a gente vai na mídia e fala um trem desse. Porque vai perder a sorologia. Aí vamos para a rede privada procurar alguém que tenha esse frasco para poder armazenar. Essa é uma situação característica de um Estado que está despreparado. Que nesses dias agora, antes da gente cuidar de... ou em paralelo, está cuidando aí do trabalho nosso, que pressionar a gente, eles são ótimos. Tantas visitas em tantos dias, né? O secretário ficaram maluco aí para fazer 100% de visita até 31, quando é no dia 20 e pouco, muda, que já é para o dia 29 de fevereiro. Quer dizer, falta total de planejamento. Então, eu fico preocupado que eu abro uma notificação de Zika e vou ficar os próximos 9 meses aguardando essa criança, com um gasto que meu município não está preparado. Ainda ontem, minha coordenadora de atenção básica falou, cadê o morfológico? Que nós não temos recurso para pagar, que a mãe já está exigindo fazer o morfológico. Cadê? Então, exigindo da gente uma série de coisas. Cadê o acompanhamento psicológico dessa mãe? E aí, para o final, acontecer igual aconteceu aí com a Regiane aí, da gente descobrir que são falsos positivos. Então, na verdade, a minha fala é pedir para Zé Maurício, para você falar com o secretário, tem coisas assim, muito sérias assim, a ser tratadas sobre isso. Nós não temos uma retaguarda para nos dar suporte nas coisas. E uma denúncia. Eu não vejo, por exemplo, ali, vou pegar um município que está na beira da BR, pertinho lá de você, Campanário, 4.000 habitantes, mais de 250 notificações. Quer dizer, você tinha que ter uma força-tarefa do Estado lá dentro. Tinha que estar lá dentro. Isso aí, gente, dá uma proporção ali de 10 vezes o máximo. 6% da população. Estou fazendo uma conta de cabeça rápida aqui. Então, quer dizer, para mim, não está se tratando assim. A coisa faz alguns eventos midiáticos, mas aquela ação mesmo concreta, o preparo, o laboratório está com kits fracionados, o laboratório está com prioridade, resultado imediato. Quer dizer, vão estabelecer um cronômetro. Ninguém é capaz de falar com a gente em quantos dias você tem resultado de dengue. Zika nem se fala. Quer dizer, sem um preparo para receber as sorologias. Então, eu gostaria era que a gente, a fala nossa, Zé Maurício, fosse no sentido de haver uma retaguarda para os municípios. Aí, logo quando a gente fala isso, os funcionários das superintendências, né, falam que a gente está falando que eles não fazem, não trabalham direito. Não, não é isso. Mas que está caracterizado aí, que nós estamos sem cobertura nenhuma, está. Eu só queria me solidarizar com a Regiane, porque o sentimento que eu tenho como gestor é que nessa situação do combate à dengue, nós estamos sozinhos mesmo. Porque aquilo que a gente espera do governo federal, do Estado, a gente não está tendo, que é o suporte que o Ricardo já colocou muito bem, da questão dos exames, né, a questão
dos recursos, né, que são pequenos para fazer ações tão grandes. E, quando o Ricardo fala de planejamento, eu fico pensando que essa é uma situação que a gente enfrenta todo ano, né? Isso não é de agora, não é esse ano, não é pontual. Isso, a gente vem enfrentando problemas com infestação do Aedes há 10 anos nesse estado. E há 10 anos é a mesma política, a mesma coisa que acontece, todo município com uma infestação muito grande, número de casos muito grande no estado, e a gente precisa pensar estratégias mais eficientes para que a gente possa ter sucesso maior no combate a essa doença, a esse problema. Porque a sensação que nós gestores temos é que a gente está isolado para lidar com um problema muito grande. Sem contar, e aí eu vou falar novamente, eu tive, para manter os meus agentes de combate de endemia, o número total que eu tinha, que já era insuficiente antes da portaria do Ministério, eu tive que enganar o meu prefeito, né? Ele falou, mas agora a gente está recebendo só por 9. Aí eu falei com ele, mas eu não contei com ele que era recurso do bloco de vigilância, não. Eu falei, mas, prefeito, nós estamos recebendo por 9. Antes a gente não recebia por nenhum, e ele acreditou, infelizmente, né, para que eu não tivesse que demitir os outros, porque senão eu ia passar por um problema muito sério no município. Então, acho que a gente tem que ter uma política muito mais clara, muito mais de financiamento, de acesso aos exames necessários, a diagnose, porque, da forma que está, a gente vai passar por situações como a Regiane passou, e outros secretários estão passando. O Cláudio de Ubá, com dificuldades de vir em reuniões, né, de estar presente aqui, porque o município dele está com um grave problema de dengue. Então, acho que a gente precisa ter uma posição mais clara do Estado e da União para que a gente possa realmente combater esse problema, que é um problema, todo ano a gente vai passar por isso, se não tiver um planejamento mais potente, mais apurado, para que a gente possa resolver. José Maurício, sou Marina Vilhena, secretária municipal de saúde de campanha, Regional Varginha. Todos os assuntos que nós vamos debater hoje são de extrema importância, mas esse realmente me faz levantar, e eu também sou solidária à fala de vocês, né, da Regiane, sua, do Eduardo, do Ricardo, da angústia mesmo diante dessa situação, que vai desde o enfrentamento do Aedes, do combate, do quanto nós estamos movimentando o município, nós gestores, a nossa angústia, o nosso trabalho contínuo, sábados, domingos, finais de semana, diante das metas estabelecidas, e nós estamos fazendo, sim, a nossa parte. E quando você fala dessas crianças, desses bebês, das suas famílias, das suas mães, dos seus pais, dos seus irmãos, que vão receber essas crianças, e o que o SUS municipal, o que o SUS regional, as nossas pactuações estão prontas, estão preparadas para poder acolher e agir de maneira eficiente, humanizada, que é o que a gente estuda e prega todos os dias nas nossas portas de entrada. E aí eu tenho a mesma fala do Ricardo, que é mesmo cobrar o Fausto, cobrar o Estado de Minas Gerais, o que vem sendo realizado em relação à rede de cuidados à pessoa com deficiência. Eu posso falar isso com propriedade, de uma maneira assim, que realmente me toca muito, porque eu fui escolhida pelo COSENS para estar com a Etiara, com a Paola, nas reuniões, e nós víamos essa rede acordar e acontecer. E agora ela está adormecida. Foi uma fala minha no nosso COSENS regional. Essa rede ela está dormindo, e o que o Estado fez hoje? Ele avisou aos mineiros que a porta de entrada para o cuidado dessas crianças são os SERDs, e são sim. Mas nós estamos preparados? O que a gente via há 2 anos? A gente via toda uma proposta, não é, Paola, de capacitação desses serviços, dos profissionais. E o que a gente vê hoje? A gente vê o Estado estudando a rede, reformulando a política. É momento, dentro do cenário epidemiológico,
nacional, estadual, regional, municipal do meu município, é momento de reformular, de contabilizar o que tem na PAI de São Lourenço, o que tem na PAI no SERD de campanha? Eu pergunto, eu questiono, é o momento? É o momento, né, de se dar uma resposta? Nós estamos nos sentindo muito angustiados, tal como você, a sua angústia, a minha angústia e de todos os gestores. Obrigada. Mais alguém, gente, para falar?